Dando continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo, nós resolveremos algumas questões da segunda lista de questões, né? Então, no primeiro exercício, diz o seguinte: considere duas espiras circulares concêntricas e coplanares de raio R1R e R2R sobre 2. A espira de raio R1 é percorrida por uma corrente I1, cujo sentido é oposto ao da corrente I2, que percorre a espira de raio R2. Qual é a relação entre I1 e I2 para que o campo magnético B no centro das espiras seja nulo? Então, a gente tem o seguinte, ele descreve que a gente tem uma espira, né? Duas espiras. A gente tem uma espira de raio R1 e uma espira de raio R2, que ela é metade, né? Tem um raio metade da outra, né? Então essa aqui é a espira de raio R1, que é igual a R, e eu tenho uma outra espira, tem raio R2 igual a R sobre 2. Bom, o campo gerado aqui no meio, ele quer que seja um campo igual a zero, né? Então esse campo aqui tem que ser zero. Então, numa das espiras, eu tenho uma corrente I1 no sentido, né? No caso aí, produzindo B para cima, né? E o outro vai estar no sentido contrário, né? Ok? Então, se uma está no horário, a outra vai estar no anti-horário. E aí, então, quer dizer que esses campos vão se subtrair, né? Então, quer dizer que o I1, ele gera um campo B1 para cima, e o I2 vai gerar um campo B2 aqui para baixo. E para que o campo magnético das espiras seja nulo, é a mesma coisa que dizer que o quê? Que o campo resultante, né, é igual a B1 menos B2. Ele quer que esse campo seja nulo. Então, o que ele quer, na verdade, é que o B1 seja igual ao B2. Nós já vimos que para uma espira, o campo ele é proporcional, a constante de proporcionalidade é μ0. A corrente pelo diâmetro da espira. Então, isso significa que B1 será igual ao quê? μ0 e 1 sobre o diâmetro, que é 2R1. E o B2 será igual ao quê? μ0 e 2 sobre 2R2. Então eu vou ter o seguinte, que B1 igual a B2 implica que o quê? Que μ0 e 1 sobre 2R1 é igual a μ0 e 2 sobre 2R2. Então posso cortar o μ com o μ, posso cortar esse 2 com esse 2, e aí eu vou ter I1 sobre R1 é igual a I2 sobre R2. Então, quem vai ser essa relação? Bom, a gente sabe então que vai ficar I1 sobre, quem é o R1? O R1 é R, e o R2 é R sobre 2. Então vai dar R
e aqui I2, R sobre 2. Então, eu vou ter que... Bom, posso cortar esse que eu posso reescrever como sendo que I1 sobre R é igual a I2. Conserva o primeiro e multiplica pelo segundo invertido, né? Fica 2 I2 sobre R. Eu posso cortar agora finalmente o R. Então, eu tenho que o I1 é igual a 2 I2. Ok? E isso daí é igual a aqui a alternativa A. Ok, vamos continuar. A questão 2 só muda o seguinte, ó, que vai ser R2 igual a R sobre 3, mas o resto tudo idêntico. Então, a solução ela é exatamente a mesma, né? Só muda o que? Só vai mudar que aqui é sobre 3, né? Então, o que muda já é aqui, né? Que é sobre 3. Aqui fica 3 e aqui fica 3. E aí, quando a gente olha aqui, é exatamente esse resultado. E é isso, vamos continuar. Ok, então a gente tem o seguinte, ó, considere um campo vetorial dado por, e aí ele dá aqui o campo, onde A e B e C são constantes. Qual é a relação entre as constantes para que G possa representar um campo magnético? Bom, qual é a propriedade mais importante que a gente viu para o campo magnético? É que o campo magnético é a indivisibilidade, né? Se eu tentar dividir um ímã, eu não consigo fazer isso, né? Eu vou continuar dando origem a norte-sul, e assim para sempre. O que isso significa? Isso significa que não existem monopólios magnéticos, né? Não existem monopolos magnéticos. Então, essa é a principal característica do campo magnético, né? Ora, não existir monopolo magnético significa que o quê? Que não existe uma fonte de fluxo magnético. Então, a fonte de fluxo magnético seria isso aqui, né? Divergente do campo igual a zero. Então, isso aqui não existe. Não existe um sorvedouro de fluxo magnético. Ou seja, não existe uma carga negativa magnética, né? Só o polo sul. Esse aqui, desculpa, esse aqui daria positivo, né? Esse aqui daria negativo, esse aqui também é impossível. A única coisa que existe é isso aqui, ó. O fluxo que entrar, ele tem que sair. Ou seja, o fluxo magnético ele é solenoidal. De tal maneira que as linhas sempre são fechadas, né? Toda linha que entra no ponto, ela sai. De tal maneira que o divergente naquele ponto é zero. Isso implica que a integral, né? O que é o divergente? É o fluxo por unidade de volume. Se eu somo isso no volume, integro, né? Somo isso em todo o volume, isso vai me dar o quê? Isso vai me dar a integral de superfície numa superfície fechada, né? S.
Logo, isso aqui então, tem que ser o que? Zero. Então, ou seja, isso aqui é igual a zero. Então, isso implica que isso aqui é zero. Tudo isso significa a mesma coisa, né? Que não existem monopolos magnéticos. Então, devido à inseparabilidade dos polos, né? Eu tenho que ter o seguinte: se G é um campo magnético, se o campo G é um campo magnético, então o divergente de G tem que ser zero. E aí, então é só pegar esse campo, A cosseno de BX, A cosseno de BX, CY seno de BX. Então eu tenho que G é A cosseno de BX, X mais B o quê? Aliás, é CY seno de BX. E aqui então é CY seno de BX. Y chapéu, né? Ok. Então tem aqui o divergente de G, quem é? É a derivada da componente X com relação a X mais a derivada da componente Y com relação a Y mais a derivada da componente Z com relação a Z. Ele não tem componente Z, então isso aqui já dá zero, né? E aí eu vou ter então derivada com relação a X da componente X, que é A cosseno de BX mais a derivada com relação a Y de CY seno de BX, ou seja, da componente Y. Então, o divergente de G é igual, derivando isso aqui em relação a X, derivada do cosseno é menos seno. Então, dá menos AB seno de BX. Gerar da cadeia, tem que multiplicar pela derivada do argumento, derivada de BX é igual a B. Então, a gente tem derivada do cosseno menos seno, derivada do seno e cosseno, só que aqui eu tenho esse y, né? Mas na verdade isso aqui é uma constante, né? Porque eu estou derivando só em relação a y. Então a única variável que eu tenho aqui é y. Então o resultado é C seno bx, que é a constante nesse caso, né? Tem uma constante vezes a variável, a derivada é a constante que multiplica a variável. Estou derivando em relação a y, então dá a constante. Ok. Só que aí isso precisa ser igual a zero, né? Então aqui a gente conclui, passa isso aqui para o outro lado, a gente vai ter então aqui C seno de bx é igual a, tá menos, passa mais, né? AB seno de bx. Eu posso cortar isso aqui, eu concluo que C é igual a AB. C igual a AB, que é exatamente esse resultado aqui. Então vamos dar continuidade no outro. Percebe que é idêntica a questão, né? A única coisa que vai mudar é que aqui vai ser, no outro é cosseno vira seno, e aqui era seno vira cosseno. Então agora o divergente de G é a mesma coisa, né? Derivada da componente x com relação a x, mais a derivada da componente y com relação a y, mais a derivada da componente z com relação a z, só que não tem componente z. Então, divergente de g vai ser igual a
derivada com relação a x de A seno de bx, mais derivada com relação a y de cy cosseno de bx. Então a gente tem que o divergente de g aí vai ser a derivada, a primeira derivada do seno é cosseno, mas eu tenho que buscar pela derivada do argumento, regra da cadeia. Derivada do seno é cosseno de bx. Estou derivando em relação a y, então só o y é variável, isso aqui é constante, isso aqui é constante. Então a derivada simplesmente vai dar a constante, né? C cosseno de bx. Isso tem que ser igual a zero, né? Porque o divergente do campo magnético é igual a zero. Então eu vou ter que passo isso aqui para o outro lado. Eu vou ter então que C cosseno de bx é igual a menos, tá mais para essa menos agora, né? Cosseno de bx, e aí isso aqui vai cortar. Eu vou ter então que o C é igual a menos a B. Que é exatamente esse resultado aqui. Então vamos dar continuidade. A gente ainda não falou desses assuntos aqui. Então o próximo que a gente vai conseguir resolver é o da sétima questão. Esse a gente consegue fazer. Então vamos à leitura, né? Então o enunciado diz o seguinte: partículas de carga Q0 e massa m são aceleradas a partir do repouso, velocidade inicial 0, né? Por uma diferença de potencial φ. Em seguida, as partículas entram numa região de campo magnético perpendicular à velocidade das mesmas e passam a descrever uma trajetória circular de raio R. O módulo do campo magnético é meio Tesla. O gráfico apresenta os resultados para valores de R quadrado obtidos com a repetição do experimento para o mesmo tipo de partículas, variando essa diferença de potencial. Qual é o valor da razão QM das partículas? Então, você plota um gráfico, né? Você vai variando lá o potencial, né? E vai medindo o valor do raio e plota o raio ao quadrado com o potencial. E você vê que dá uma reta crescente, ok? Bom, aqui o que acontece? Então, inicialmente a partícula parte do repouso. Então, tem uma energia potencial inicial que é 0, né? E na verdade tem uma energia cinética inicial que é 0, né? Ele está parado, né? E aí aqui, antes de entrar no campo magnético, ele tem uma energia cinética final, né? Ok? Quem é essa energia cinética final? A energia cinética final é a velocidade, está relacionada com a velocidade com que ele entra aqui, né? Com que ele entra nesse campo. Então ela é metade da massa da partícula vezes a velocidade ao quadrado. A gente sabe que o trabalho, teorema da energia cinética, né? Teorema da energia cinética. Ela diz que o trabalho realizado sobre uma partícula é a variação da energia cinética. Só que o trabalho que você realiza sobre uma partícula, quando você tem um potencial, ele é exatamente o que? A carga vezes esse potencial aplicado. Então, a gente já aprendeu isso aqui, né? Se eu aplico um potencial φ sobre uma partícula de carga Q, então o trabalho realizado é a carga vezes o potencial. Ok? Então tem uma diferença de potencial desses dois pontos aqui, e a partícula se desloca daqui para cá. Então se uma partícula sai de um potencial e vai para outro potencial, está num potencial aqui e vai para outro potencial inicial, potencial final. Então quer dizer que
o trabalho realizado é exatamente essa diferença de potencial aí, né? Ok? Ele é a carga, o trabalho realizado é a carga vezes a diferença de potencial. Potencial final menos o potencial inicial. E ele chamou essa diferença de potencial de φ, né? Ok. Então, se eu pegar a diferença de potencial, que deslocou a partícula, né? E multiplico pelo valor da carga da partícula, eu tenho o trabalho realizado. E a variação de energia cinética final menos a inicial, ou seja, é meio mv ao quadrado menos zero, né? Que vai dar isso daí mesmo, menos zero, né? Então daqui a gente conclui que a velocidade ela vai ser o que? Eu passo o 2 multiplicando para o outro lado e o m passa dividindo. Então dá 2 que φ sobre m, e aí a gente tira a raiz, né? Então a gente tem que a velocidade é a raiz de 2 que φ sobre m. Ok. A gente sabe que quando uma partícula está se movimentando, vai aparecer num campo magnético, vai aparecer sobre essa partícula uma força magnética, né? E essa força magnética, o papel dela é simplesmente mudar a direção. Como ela é perpendicular, ela não altera a velocidade, então a velocidade continua constante. Então a partícula fica em movimento circular uniforme, né? Ela vai se deslocando, sempre com a mesma velocidade e com a mesma força apontando para o centro. Então isso que vai acontecer, né? Isso que a gente já explicou, né? A força magnética não realiza trabalho, ela é sempre perpendicular, ela só muda a trajetória, então ela não altera a velocidade, né? Então ele vai se mover com o movimento circular uniforme. Ok? Então, o que a gente tem é que a força magnética sobre a partícula vai ser força magnética igual a carga é igual a V vetorial B. Ou seja, o módulo vai ser quem? Carga V B e o seno do ângulo entre esses dois, né? Qual é o seno do ângulo entre V e B? Percebe que o V tá para cá, né? Tá sempre sobre o plano e o B é sempre perpendicular ao plano. Então, nesse caso, o ângulo entre eles sempre é um ângulo de 90 graus, né? Porque o V está sempre em cima do papel, sempre em cima aqui do papel, né? Ó, da tela. E o B é sempre perpendicular à tela, né? Entrando aqui, quer dizer, entrando, né? Entrando na tela. Então, isso significa que aqui eu tenho 90 graus. Seno de 90 é igual a 1. Então, eu tenho que a força magnética aí, o módulo dela é QVB. A gente não tem nenhuma outra força aí atuando. Então, a força resultante, então a força magnética é a força resultante. Então, força resultante é a força magnética. Só que a força resultante, no caso, é uma força resultante normal, que no caso é m v ao quadrado sobre r, a força centrípeta, né? Eu tenho aqui QVB. Eu posso simplificar, né? Aqui eu concluo aí que o R, colocar Rzinho, né? Que tá usando Rzinho lá, né? O raio aqui como Rzinho, tá? Então vai ser Rzinho, passa aqui para lá e passa para cá, troca de posição, né? Vai ser igual a mv sobre QB.
né? Só que o gráfico que a gente tem aqui é de R quadrado. Então eu devo escrever que R quadrado é igual a M quadrado V quadrado sobre Q quadrado B quadrado, né? Q quadrado B quadrado, ok? Só que eu tenho que escrever o R quadrado em função... Eu tenho que escrever o R quadrado aqui como uma função de φ, para eu poder analisar a inclinação aí, né? Eu descobrir qual é a inclinação dessa reta. Então, como é que eu posso escrever R quadrado como função de φ? Bom, aqui eu posso nem poderia ter deixado V quadrado mesmo, né? V quadrado é 2Q φ sobre M. Então aqui é M quadrado sobre Q ao quadrado, B ao quadrado. E V ao quadrado é 2Q φ sobre M. Então aqui é 2Q φ sobre M. Então corta. Vai ser igual a 2M sobre QB ao quadrado. Então 2M sobre QB ao quadrado φ, ok? Logo, claramente, quem é a inclinação? A inclinação da reta, ela é 2M sobre QB. QB ao quadrado, né? E ok, vamos dar um nome para isso aqui, para a gente poder calcular depois a gente calcula. Vou chamar isso de S, ok? E o que ele está querendo na questão? Na questão, ele quer que você encontre o valor de Q sobre M, né? Então daqui eu posso passar esse B para lá, tá embaixo vai para cima e o 2 vai para baixo. Então vou ter que o M sobre Q, né, que ele está querendo aqui na questão, é o Q sobre M, né? Então, bom, o M sobre Q quem é? Então vou fazer o seguinte, vou passar o Q para o outro lado e o M para o outro lado, né? Então o Q está embaixo, vai para cima, o M está em cima, vai para baixo, aí sobra o 2 aqui, sobra o B ao quadrado, e esse S vai para baixo. Então fica S B ao quadrado. Então dá 2 sobre S B ao quadrado, aqui sobre M. Bom, quem é a inclinação dessa reta aqui? A inclinação da reta é só pegar aqui a altura, né, e dividir pela base, né? Então, S aí vai ser igual a quem? Vai ser igual a altura aí é 0,8 pela base, né, que é 10, eu tenho 0,08. E aí a gente pode só que é 10 a quarta, né? Não tem isso, na verdade, cada 10 aqui a unidade aqui de 10 a quarta, então aqui é 10 a quinta, na verdade, né? Então, eu posso escrever 0,8 como 8 vezes 10 a menos 1, né? 8 vezes 10 a menos 1, como tem 10 a menos 5 embaixo, dá 8 vezes 10 a menos 6, né? Ok? Metro quadrado por volt, né? Porque é S quadrado por e volt aqui é a unidade, né? Então, metro quadrado por volt. Então eu tenho 8 vezes 10 a menos 6
Então eu tenho aqui 8 vezes 10 a menos 6 vezes o b ao quadrado. Quem é o b? Bom, ele diz que o b aqui é igual a meio Tesla. Então, aqui vai dar meio Tesla, né? Então, eu vou ter meio vezes 8 dá 4, né? Aí fica 2 dividido por 4, dá meio. Então, dá 0. Pera lá, só que esqueci que aqui é o quadrado, né? Esquecendo 2 aqui. Então vai ser meio ao quadrado é 1/4 vezes 8 igual a 2. 2 por 2 igual a 1. Então dá 1 vezes 10 a sexta, né? 10 menos 6. Quando ele for para cima, ele passa 10 a sexta, né? Coulomb por quilograma, né? E aí a gente vai olhar lá. Então é esse aqui, né? 1 vezes 10 a sexta Coulomb por quilograma. Então vamos seguir. O que muda na outra é simplesmente a razão aqui, né? Que é 0,4, né? Então, nesse caso, a gente pode copiar tudo. Só vai mudar aqui no finalzinho, né? Que aí vai ficar a razão aqui. Só muda que fica 4. E aí isso daqui multiplicando, né? 1/4 vezes 4 dá 1. Então em cima dá 2, que é exatamente essa daqui. E agora a gente pode continuar. Ok, essas questões aqui a gente não chegou, né? Essa daqui já dá para a gente fazer, né? Então ele diz assim: uma espira situa-se no plano XY formada por 2 arcos de circunferência centrados na origem C de raios R1 e R2 maior que R1. Essa é a imagem aqui, né? Conectados por segmentos retos. Então é um negócio fechado, né? Você não tem como uma corrente circular. A corrente I na espira I0 tem sentido anti-horário no arco maior R2. Quando vista de cima, Z maior que 0. O campo magnético B na origem C é dada por. Então ele quer qual é o campo magnético na origem C, né? Então, obviamente que vai estar na direção Z, né? Basta você ir com todos os seus dedos aqui, ó, nesse sentido, o seu polegar vai estar apontando para onde? Z positivo. Exatamente Z positivo. Todos eles são Z positivo. Então, a gente não sabe qual é. O importante é saber qual é o módulo, né? E a gente sabe, a gente já viu que para uma espira, o módulo é fácil, né? O módulo para uma espira. Então vamos lembrar o que a gente já viu. Se eu tiver um elementozinho assim, ó, passando uma corrente I0, a corrente vem aqui, ó, depois ela passa aqui, né? Depois ela passa aqui, depois ela passa aqui. Então você tem uma corrente I0. E aí tem um pontinho que está... vou colocar bem aqui bonitinho. Tem aqui. E na direita, aqui bem na mesma linha, ó, eu tenho o ponto C. A corrente é aqui, ó, uma corrente I0.
Se eu pegar um elemento aqui de corrente, um elementozinho DL, quem vai ser, qual é o vetor distância? Vai ser, ou seja, R menos R'. O vetor distância, ele vai ser paralelo ao DL. Claramente a gente enxerga isso aí, né? Ok? Só que a gente sabe, pela lei de Biot-Savart, lei de Biot-Savart, a gente sabe que o B ele é μ0 e sobre 4π integral no caminho fechado, né? dl vetorial R menos R' sobre R menos R'. Ok, mas eu tenho que integrar em cada pedaço separado, né? O campo total é integrar no caminho fechado, mas eu tenho que integrar que essa corrente circula por um caminho fechado. É isso que ele está querendo dizer, mas eu posso calcular, eu tenho que calcular essa integral em cada pedacinho. Só que quando eu for calcular a integral nesse pedacinho aqui, né, que a integral fechada é uma soma de integrais, né? Quando eu for integrar nesse pedacinho, eu vou ter que, nesse pedacinho aqui, dl vetorial R menos R', lembra que o produto vetorial de dois vetores paralelos é igual a 0. Então significa que isso aqui não contribui para o campo, né? Esse elemento de corrente não contribui para o campo, né? Então sempre que eu tiver uma linha que estiver passando em cima do ponto, né, como está aí, ó, uma linha reta que vai passar pelo ponto, ela não contribui com o campo, tá? Na verdade, por que eu estou escrevendo aqui, né? Vou passar isso aqui para cima, a gente vai precisar de espaço, né? Ok, comecei com isso aqui. Então, esse elemento aqui não contribui com nada, esse elemento não contribui com nada. Esse elemento aqui, se ele fosse fechado, ele iria contribuir com quanto? Com o valor. Mas, como ele está à metade, ele contribui só com a metade, né? Então, se eu tenho só meia circunferência, ela contribui com a metade, né? Então, se ela fosse total, ela era proporcional ao quê? Uma espira corrente pelo diâmetro da espira. O diâmetro da espira, no caso, qual é o raio mesmo? R1. 2R1. Só que como só tem metade da espira, a outra metade de cima é que contribui com a outra metade, né? Então a metade de cima contribui com a metade de baixo contribui com a outra metade. Então lá é só a metade desse valor. Significa que é uma semi-espira, ela contribui, a fórmula dela é 4 sobre R. E aí o outro é idêntico, né? A diferença é que esse daqui, né? Se eu botar meus dedos aqui, ó, meu polegar vai estar para cima. E esse daqui, se eu colocar meu dedo, vai estar para cima também. Ou seja, de qualquer forma, está para cima, né? Bota todos os seus dedos aqui, seu polegar vai estar para onde? Apontando para cima. Bota os seus dedos para cá, seu polegar vai estar para onde? Está apontando para cima. Então quer dizer que esses campos vão somar, né? Então esse de baixo aqui, ele produz um campo saindo, né? O outro é a mesma coisa, né? Vai produzir aqui um campo também saindo, né?
E aí eu tenho, esse caso aqui, Mi0 e 0 sobre 4R2. Então, esse aqui também, esses dois não contribuem, então só sobra a contribuição daqueles dois. Então, o campo total, ele vai ser, posso tirar, é a soma, né? Então vai ser, vou chamar aqui, dizer que isso aqui é um B1, isso aqui é um B2. Então vai ser aqui, somar, né? B1 mais B2. Então eles têm a mesma direção e sentido, então M0 e 0 sobre 4, posso tirar a evidência. Aqui sobra 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 versor Z, né? Então vamos ver aqui exatamente o que está aqui, ó, tá? Mi0 e 0 sobre 4 sobre R1 mais 1 sobre R2 Z, ok? Então vamos continuar. O outro é bem parecido, né? O que muda nesse outro? É que quando foi esse daqui, né? Quando foi esse daqui, ele vai produzir um campo aqui que agora tá, se eu pegar todos os meus dedos e levar nesse sentido, se eu pegar todos os meus dedos e levar nesse sentido, meu polegar vai estar entrando, né, no papel agora. Então muda agora. E o outro não vai ter alteração. Então aqui o B1 agora está entrando, né? Então eu posso dizer que o B1 ele vai ser Mi0 e 0 sobre 4R1, só que aqui é menos Z, né? Agora o outro não vai mudar nada, né? Ele vai estar aqui, ó. E agora vai estar saindo, né? Se eu pegar todos os meus dedos e levar aqui, o polegar está para fora, está saindo. Então, o B2 está aqui. Então, eu vou ter que B2 vai ser igual a Mi0 e 0 sobre 4R2 Z. E aqui agora é na direção Z positiva mesmo. Então, quer dizer que agora o B é a soma de B1 mais B2, né? Lembrando de novo, né, que esses aqui não contribuem com nada, porque eles estão na mesma linha do ponto de observação, tá? Então eles não contribuem com nada. E aí eu tenho então que isso aqui vai ser Mi0 e 0 sobre 4 vezes R1, desculpa, 1 sobre R1, né? Menos 1 sobre R2, ou melhor, né? 1 sobre R2, né? Esse que é positivo, o outro que é negativo. Menos 1 sobre R1. Z. E aí quando eu for olhar, é exatamente isso daqui. Bom, então, tem outros exercícios que a gente pode fazer ainda da lista, né? Mas vamos ficar por aqui, que já está um vídeo longo. Na próxima aula a gente continua a fazer mais exercícios.